Fala galera de casa, estamos de volta aqui com o Podcart, o podcast oficial do Kartismo Nacional, nossa terceira temporada. Um oferecimento Banco BRB, MG Tires, Pizza Crack, Grigoleto, DNA Telemetria e Speed Park. O nosso convidado de hoje, eles falam que ele é filho do Fifo, mas ele também é um pouco filho meu. Né, Heitor? Ah, tem um pouco, né? Tem um pouco do papai. Aparência não engana. Nosso campeão brasileiro de kart. E agora, terceiro colocado no Mundial de OKN, né? O Heitor conquistou a vaga no Regional Cup e foi lá, com a cara e com a coragem, né, Heitor? Largou na chuva lá e deu um show na final. Cara, seja bem-vindo, queria que você contasse um pouquinho aí da sua história no kart. Então, primeiramente é um prazer estar aqui, espero que vocês gostem do programa. A gente vai bater um papo aqui que vai ser muito bacana, espero. E eu acho que meu início no kart foi bem, Você tinha que idade, bem mais ou diferente menos? um pouco. Eu tinha 4 anos de idade e meu pai já era piloto de kart, eu acho que você deve lembrar, meu pai já andava. E ele sempre gostou disso, sempre quis me botar no meio, eu sempre fui na onda, eu sempre gostei de carro, sempre gostei de tudo. Então, com 4 anos ele me botou no kart, eu comecei a andar, nas primeiras voltas eu tive medo, eu não confio. Primeira impressão eu tive realmente medo, mas com o tempo eu fui pegando, eu treinei durante um ano na cidade Mas de a primeira Passo vez que você Fundo foi mesmo. andar, era um cadetinha. Era um cadetinho, era um Tech Speed ainda. Era em 2014 isso. Tá, mas por que surgiu a ideia? Porque você via ele andando e você pediu? Como é que é? Meu pai sempre teve essa ideia, que se ele tivesse um filho, ele iria colocar no kart. E ele teve a minha irmã, que é um pouco mais velha, ela é 5 anos e meio mais velha que eu, e ela também andou de kart, andou até a cadete, depois parou, eu nasci também, comecei a andar, mas vem tudo de família. Então eu acho que o início veio a partir do meu pai, que gostava e me levou e me puxou para isso junto. Quanto tempo você treinou? Você começou treinando lá? Você ia o quê? Todo final de semana? Como é que é? Eu ia 4 ou 5 vezes na semana, eu realmente treinava muito, porque eu treinava muito. Eu realmente treinava já te muito. apertava para andar. Porque eu tinha rotina, que eu saía da escola e ia treinar. Saía da escola e ia treinar. Saía da escola e ia treinar com o Chile. Não sei se você conhece o Chile, mas é um mecânico lá da cidade de Passo Fundo. Não lembro dele. De nome assim, não lembro, mas devo conhecer. Mas foi o meu primeiro mecânico e a gente treinou durante esse um ano. Eu comecei a evoluir muito rápido. Você sabe, você via um futuro, sabe? Então eu comecei a evoluir muito rápido. Foi partindo disso. Aí a gente começou com 5 anos já a fazer uma corridinha ali, uma corridinha aqui, mas bem devagar. Tudo ali na região? Tudo ali na região, principalmente em Cruz Alta, que a gente ia fazer bastante corrida, que é tudo ali na região, tudo muito perto. E desde a primeira corrida eu já via que levava jeito para aquilo, já via que teria um futuro no automobilismo, eu acho que a gente consegue ver e enxergar. Consegue sentir, né? Consegue sentir, consegue ver a pessoa também, ver o jeito de guiar, eu acho que a gente consegue ver. Então, desde pequeno, sempre eles, gostei. Eles, no caso, né? Porque eram mais velhos e exatamente, eles viam, né? Então, desde pequeno, sempre gostei, sempre fui apaixonado por isso. E assim foi devagarinho. E em seguida a gente foi para São Paulo, mas foi com muita calma. Quando eu fiz 6 anos, tinha uma corrida em Venâncio Aires, que foi o Sul-Brasileiro e o Gaúcho, que eu acabei ganhando as 2 em seguida, um do outro. E ali onde eu acho que começou tudo, a minha ida para São Paulo partiu dali, que eu acabei ganhando esses 2 campeonatos, a gente acabou vendo que ia dar certo. Tá, vamos por detalhes agora, para a galera de casa entender. A ida para São Paulo, essa é a parte mais legal, né? Porque é a mais difícil e nós sabemos o quanto é. Foi o quê? Interlagos, não? Era aldeia na época? Então, o que bombava na época? Depois dessa corrida de Venâncio Aires, eu não andava em São Paulo ainda. Tá. Eu era um piloto da região lá, conhecia a pista, acabei treinando, acabei me dando bem. Tudo cadetinho ainda? Tudo mirim. Ah, mirimzinho. Primeiro ano de mirim, eu tinha 6 anos, isso aí era 2016. Tá. E ali eu fui, acabei ganhando o campeonato, e aí o pessoal começou a ver, começou a falar, olha, tem que ir para São Paulo, lá os campeonatos têm um nível um pouco mais alto, tem que progredir. Sim. Então, no início, a gente foi para Granja Viana. A gente não morava no motorhome ainda, a gente pegou as coisas, foi para fazer uma corrida, acabou indo bem,
não tinha essa ideia que eu iria montar um motorhome, iria ir para lá. Nesse início, em nenhum momento a gente pensou nisso. Peraí, só pra galera entender, ó, porque tem uma história bem engraçada e bem interessante. O Heitor, por muitos anos, né, Heitor, morou dentro do motorhome, assim como os brasileiros que vão lá para fora, ou os próprios pilotos que vão morar em algum país e moram dentro do motorhome, ou dentro de barco, como alguns moram lá em Mônaco, mas sem glamour nenhum, né? Diferente de Mônaco, ele morou no motorhome e já começou, na época, a estudar era via internet? Na época não tinha ainda, né, Heitor? Na verdade, nessas idas para São Paulo no início, que eu ainda não cheguei no motorhome, mas nessas idas de início, eu realmente faltava escola. Eu faltava escola, às vezes, uma semana, mas voltava, já estudava, tudo. E aí a gente criou a ideia, minha mãe e meu pai começaram a conversar de noite, viram que realmente a gente tinha que ir para São Paulo. Sim. Porque, querendo ou não, no sul, nos interiores do Brasil, eu acho que a gente não tem um foco e um nível tão alto quanto São Paulo. Então, minha mãe cogitou na ideia, foi desenrolando, foi desenvolvendo, e no início a gente montou um baú, que foi tudo feito na oficina do meu pai. Para quem não sabe, meu pai tem uma oficina de carro, a FIFA Auto Performance, e foi tudo feito ali. A gente montou um baú, no início era puxado por um guincho, então a gente colocou o baú em cima, foi para São Paulo e ficou um tempo lá, ficou acho que uns 3, 4 meses, e dessa vez a gente foi para a aldeia, tá, mas para andar o light. Quando você fala, ficamos um tempo lá, não era, ainda era seu pai que ia com você nas primeiras? Não. Você já tinha alguém que cuidava de você? É verdade, esqueci desse ponto. Isso. E eles precisavam de alguém para ir morar comigo, porque meu pai tinha oficina, minha mãe ajudava com ele nisso, e acabou que bateu no momento certo. Os padrinhos de casamento do meu pai e da minha mãe, que é o tio Celso e a tia Cleide, eles estavam trabalhando com meu pai nessa época. Meu pai fez a proposta e eles aceitaram, e no início foi assim, a gente foi no guincho, colocou no guincho, passou alguns meses treinando e fazendo light já na aldeia, quando o light era só na aldeia, e isso em 2017 já. Com o baú lá, morando ali na aldeia? No guincho ainda, não era nem no caminhão. E morando ali na aldeia? Morando ali na aldeia, na frente da aldeia, na frente do portão. A gente ficava ali, eu treinava quase todo dia, e aí eu já comecei a estudar em São Paulo. A gente viu que, como eu ia morar lá, precisava de uma escola, e então eu me matriculei numa escola perto da aldeia, fiquei 4 meses lá, depois acabou que a gente voltou para o sul, todo mundo. A gente comprou um caminhão para o baú, então o caminhão ficou no baú. E então, o baú ficou no caminhão, né? É. Então, na nossa segunda ida para São Paulo, já no motorhome, era definitivo que eu ia morar lá, eu, tio Celso e a tia Cleide. E a gente foi para a granja, assim, morando na granja, lá no estacionamento da granja. A gente ficou por 1 ano e meio morando no estacionamento da granja. Tinha trocado de escola de novo, estudando numa escola perto da granja, que é inclusive a escola que eu estudo até hoje. Então foi ali que tudo começou. Eu comecei a treinar bastante, me dedicar a isso. Eu percebi que meu pai começou a investir realmente nisso, começou a querer me dar a oportunidade de fazer esse tipo de campeonato. E assim foi se desenvolvendo. E eu acho que o início, a base foi isso. E aí você já ficava em São Paulo morando direto com esses seus tios. Isso. E aí, mesmo assim, vocês faziam as corridas na região de São Paulo. Vocês não faziam só ali na granja, né? Vocês acabavam fazendo, e aldeia, né, no caso. Onde tinha corrida, vocês iam, né? Eu acho que a gente... Porque aí o caminhão, o caminhão já podia fazer um percurso itinerante, né? Vocês não precisavam morar em um lugar só, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, o motorhome ficou fixo na granja. Tá. Mas a gente tinha... Quando botou o baú no caminhão, já saiu da aldeia, aí foi pra granja. Ficou fixo na granja. Naquele estacionamento lá? No estacionamento de cima, que até hoje o estacionamento não era lá embaixo. E ficou lá.
por um bom tempo, mas eu fazia o campeonato do Light quanto fazia a Granja. Isso era na época que a Granja bombava, um pouco antes do Brasileiro. Você lembra como é que era? Era lotado aquilo lá. Então eu treinava, vira e mexe eu estava na pista. E eu fazia todos os campeonatos na região de São Paulo, a maioria. E inclusive os do Sul. Ia para o SPR, no Beto Carreiro. Fiz o Brasileiro de 2017. Sempre fiz os Brasileiros e Copa do Brasil. Sempre fiz todos os campeonatos que eram mais importantes. Então, eu acho que, por mais que estava em São Paulo, estava em tudo que é lugar fazendo corrida. Então, não era só fixo na Granja, mas era minha casa. Minha casa, querendo ou não, era lá. E você sente falta daquele tempo, Heitor? Você lembra detalhes assim? Ou tem muita coisa que às vezes vem na memória assim, que você fala, meu, pô, lembro de tal coisa e tal? Ou tipo, não, agora morando em casa mesmo, né, mais adulto, você acha que foi um período mais sofrido, assim, mais árduo, ou você curtia aquele momento, assim? Porque você era criança, né? Tudo pra você era diferente, Eu né? acho que criança ali é muito difícil ficar Medindo isso daí, né? medindo esse tipo de coisa, porque eu via pelo ponto que eu era feliz e eu estava fazendo o que eu gostava, que era andar de kart. Eu acho que é o que eu faço até hoje, eu agradeço a Deus todos os dias por ter a oportunidade de fazer isso. Então, eu nunca fui de medir isso, mas sempre gostei. Sempre gostei, nunca vi problema nenhum ou algo do tipo. E não acho que foi um período sofrido ou algo do tipo. Eu acho que foi um período que foi pro meu aprendizado. Foi para ser quem eu sou hoje. Eu acho que tinha que ser assim. Então, não vejo por esse lado de sofrido em si, não vejo, não. Aí esse período você já era cadete, no caso. Isso. Esse período eu fiz a transição da Mirim para cadete, eu estava nessa fase de transição e eu ganhei alguns campeonatos da Mirim, fui campeão da Copa do Brasil no Paladino, fui campeão sul-brasileiro 2 vezes, então eu tava tirando resultado. E quando você sentou no Júnior Menor, você sentiu muita diferença? Que é uma outra realidade, porque isso eu lembro, meu, parece que ali começou outra coisa. Tipo, Na verdade, antes de sentar no Júnior Menor, teve muita coisa. Eu demorei para sentar no Júnior Menor, eu só fui sentar no Júnior Menor em 2020. Recente. 2020 no Brasileiro daqui, inclusive, alguns meses antes para treinar, que teve um Brasileiro aqui. Mas nesse meio tempo que eu fiz a transição da Mirim para cadete, teve aquela fase da CIMED. Eu fui patrocinado pela CIMED 1 ano e meio, por aí. E fui campeão sul-americano pela CIMED com a Tech Speed. Teve muita coisa até eu receber a proposta de ir para a Itália. Vamos contar esse período da Itália. Como é que foi mesmo o período da Itália? Então, o Edson Cortez, que foi meu patrocinador, ele que me levou para lá, que me deu a oportunidade de ir para lá. Eu passei uma temporada lá, eu fui para lá em 2019, só que foi naquela fase de Covid. Então, bem no início, eu passei 2 meses lá e veio o Covid e eu tive que voltar para o Brasil. Então, a temporada que estava paga, eu praticamente não andei. E isso de mini 60, isso eu era pequeno. Aí, voltando para o Brasil, na verdade era 2020 já, que era no Brasileiro daqui. Voltando para o Brasil, eu voltei para o Speed Park, voltei para cá, eu ficava na casa do Ricardinho Gracia. Sim. Eu ficava lá, andava de praga aqui também. Aí foi a primeira vez que eu sentei no Júnior Menor, que eu acho que é um mundo totalmente diferente. Eu acho que muda o conceito do kart para a pessoa. Eu acho que é uma evolução que sofre várias diferenças, até mesmo da velocidade. Eu lembro que a primeira... O outro tem a competitividade, né? Vamos falar assim, né? O 125 é kart de verdade, né? Exatamente, já começa outro nível. Eu lembro que a primeira vez que eu andei, eu tossi com as vibrações, que eu não estava acostumado, passava na reta, acelerava, começava a tossir. E eu acho que foi um período de aprendizado mesmo, aprender como é que funcionava. Acabou que eu corri o Brasileiro daqui, fui 4º na chuva, inclusive, e foi um período de aprendizado mesmo. Então acho que valeu cada segundo. Eu acho que vale cada segundo que eu estou num kart. Eu acho que não tem nenhum momento que eu me arrependo de estar em cima de um kart. Eu acho que isso é muito importante. Em seguida, depois desse Brasileiro e tudo, em 2021 eu voltei para a Itália.
Não, só pra galera entender de casa, que ele era criança, ele já falava assim, viu? Não, ele falava mesmo. Tinha uns videozinhos dele no Facebook, lembra? Fiz fazer ele postar o resultado das provas, como é que é e tal, e da dificuldade de morar em São Paulo, e contando a historinha dele. E ele já falava assim. Ah, eu acho que eu sempre falei bem, sempre soube me expressar. Tinha que se vender bem, né, Heitor? Porque essa é a verdade, né? Quando a gente tem que suado, a gente tá ali, a gente tem que já saber fazer tudo. A gente tem que saber se vender, né? Eu acho que hoje em dia é muito importante essa parte da mídia. Eu acho que às vezes você pode ter o talento que for, mas tem que ter essa parte da mídia, tem que, É um complemento, né? Tem que ser visto, é um complemento muito muito importante. É um complemento que faz total diferença. O piloto, o patrocinador procura também alguém que sabe se comunicar, sabe né? se comunicar, vender a marca sabe dele de vender verdade, a marca da pessoa. Eu acho que isso é muito bacana. É um ponto que eu sempre tive um ponto um pouco forte. Sim. Então acho que fez diferença. Tanto para todas as oportunidades que eu tive, tanto para mim ir para a Itália ter essa oportunidade, tanto da CIMED, eu acho que foi a base da mídia. Por mais que eu era um piloto muito bom na cadete, eu acho que isso fez total diferença. Depois que acabou o campeonato aqui, o Covid já tinha dado aquela baixada e eu voltei para a Itália para terminar a temporada que o Edson tinha pago, porque eu só tinha feito 2 ou 3 corridas lá, então eu tinha esse crédito ainda e eu fui andar de Oca Júnior já. Na já Praga. Dei um salto ainda. Com o pessoal da Praga? Tudo com o pessoal da Praga, sempre foi com o pessoal da Praga. E do Júnior menor pro Oca Júnior a gente tem uma certa diferença, principalmente há um tempo atrás aí, que tinha mais força, o motor era um pouco mais forte, então eu sofri um pouco com a adaptação, mas eu digo que foi um tempo de muito aprendizado. Esse ano eu não consegui tirar nenhum resultado bom dessa época, mas eu pude aprender o meu inglês, eu aprendi um pouco de italiano, então foi realmente um tempo de aprendizado. Bacana. E aí, Heitor, qual a dificuldade que você sentiu, porque o equipamento não era igual hoje, né? Porque a gente vai falar do seu resultado, né? O que influenciou muito, e o Renato estava falando isso ontem, que o seu resultado, e eu também acho isso, o seu resultado agora está muito relacionado ao nosso equipamento já, querendo ou não, né? Já saiu do Paladino num equipamento, né? Tirando o lance de kart, muito parecido. Quando você saiu daqui, né? Voltou, correu de Júnior menor, foi a primeira vez, entre aspas, né? E foi, né? Que você estava sentando no Júnior menor, voltou para lá com tudo diferente de novo. E aí, tirando o kart, né? Aqui, mas assim, os pneus aqui a gente ainda usava diferente e tal. Voltou para lá. Quais as dificuldades que você acha que você enfrentou mais, assim, que tipo, você fala, meu... Cara, eu acho que... Para alta performance, assim. Para alta performance eu acho que eu sofri um pouco com chassis, questão de acerto, sofri um pouco com o motor, sofri um pouco de tudo. Eles estavam mais defasados nessa época em relação às outras fábricas, né? Exato, estavam um pouco atrás. Tinha passado por um período de vender a fábrica, outros novos investidores tinha passado e tal. por um período de mudanças na fábrica, então não estava bem encaixado. Sofria um pouco com as diferenças de equipamento, um pouco. Sim. Mas foi como eu disse. E a disputa, que é o mais importante, você acha que, era pau a pau igual os caras que tem aqui? Ou você tinha vários amiguinhos igual você tem aí, que a gente sabe que era tudo nego sangue no zóio igual você, e vários assim, porque tem isso lá, né? Vocês andam todo mundo assim, uma fileira de 30, um debaixo do outro, e vamos botar aí, dos 30, tem 19, em vez de ter 10 igual nós temos aqui, muito competitivo, se não for os 30, né? Então, o que acontece? Eu corri WSK, corri o europeu, corri mundial nesse ano, e o que a gente percebia? Podia ver que nos hits, por exemplo, o top 10 sempre dava uma distanciada e dali para trás era uma briga sem parar. Era completamente o pessoal trancando, se batendo, então era aquele turburso. Muita batida mesmo. E não tinha um bico naquela época sua, né? Tinha bico já, mas tentava tomar cuidado, mas lá de trás era sempre aquele escarcéu, então... Era na sorte. Era um pouco na sorte às vezes, então essa disputa realmente é muito complicada. Porque dos 10 para frente ali,
criam às vezes um espacinho, o pessoal Tinha começa alguma a dessas pensar corridas que mais. você chegou a andar com esses Sim, 10, assim, em tipo, La meu, não Conca- era entre os 5, mas tô ali sétimo, oitavo, aí já dava aquela aliviada no... Em La Conca, por Ah. exemplo, em Adra, eu consegui andar no top 5, Ah, que tipo, legal. terminei em quarto, Rich, terminei em quinto, terminei em sexto. Tinha umas pistas que estavam um pouco melhor de equipamento, estavam um pouco acertado, que eu andava melhor também, porque querendo ou não era o nível de pilotagem que eu tenho hoje. Mas eram lugares que pistas que você já morava ali perto, você ia treinar mais? Você acha que é por isso? Não acho que é por isso. Eu acho que eram pistas que eu conseguia me adaptar mais rápido. Tá, pistas que você gostava mais. Eu conseguia me adaptar mais rápido, que tinha trechos que era bem bom meu, então eu acho que Você conseguia era equilibrar questão de isso, você tirava essa adaptação. diferença que você fala do Também equipamento. eu acho que é isso. Tá, aí em relação, vamos lá pro Regional Cup. Você é um outro Heitor, já eram graduados, né? Já vem batendo roda, tendo dificuldade, aí já morando sozinho entre aspas assim, né? O tio e a tia foram embora, né? Eu sei da sua vida assim, porque eu conheço vocês muito bem, né? É devido a isso que eles fazem essa brincadeira, né? Mas assim, pelo carinho e tal que eu tenho por você, pela sua família. E aí você, tá ali já adulto, você concorda? Você é um adolescente, mas você já é um adulto no automobilismo, né? Porque aí você já adquiriu, não tem mais essa... 11 anos de automobilismo e a gente já, costuma falar o quê? então... Acabou a desculpa. Aí no Regional Cup, acompanhei, estava rápido a semana inteira. Conta um pouco do Regional e aí a gente vai contar a sua ida lá no Então Mundial. vamos começar, eu vou ser breve. Depois que eu voltei da Itália, eu voltei para o Brasil num mundo totalmente diferente, que tem uma diferença. Sofri com a adaptação de volta para o Brasil. Tive um ano de 2022 muito difícil aqui no Brasil. De tocada, Heitor? De tocada, realmente. Eu tava em outro mundo, com a cabeça lá. Com o equipamento de lá. Exatamente. Realmente sofri. O Léo me ajudou muito com isso. Quando eu já voltei morando com o meu mecânico, o Leonan Santiago, que é meu mecânico até hoje, chefe de equipe, faz tudo por mim e está sempre comigo. E eu tive um ano de 2022 difícil. A gente conseguiu evoluir para 2023, ainda andando de júnior. 2023 eu acabei sendo campeão brasileiro de F4 júnior lá no Velopark. Então a gente viu uma evolução bem rápida assim de novo, porque eu realmente sofri com adaptação. Tava com outra cabeça. Com outro pneu, com outro equipamento, era muito diferente, muito diferente. Ano de 2024 já fui para graduados. Subi já achando que não ia ser legal, mas por incrível que pareça, eu acho que eu subi bem. Eu fui um dos pilotos que melhor subiu de categoria. Então eu acho que eu subi bem. E a gente fez um trabalho bacana, tanto para minha evolução, tanto para evolução de acerto. Eu troquei de kart, eu andei com 4 karts diferentes já esse ano. Já andei de KR, 4 marcas diferentes, quatro né? marcas diferentes. Explica pra galera de casa. Andei de Kart Republic, andei de Mega, andei de Bravara, andei de Mini, que é o kart que eu tô andando agora de 125, de F4 eu ando de Mega. Então a gente vinha sofrendo, mas a gente via um resultado positivo. E isso a gente foi evoluindo. E chegando na Copa do Brasil, a gente trocou de kart para a semana da corrida, a gente foi andar de Mini na semana da corrida. No início a gente sofreu um pouco com o acerto, a gente sofreu um pouco para acertar o equipamento, mas a gente viu que a gente chegou para a Regional Cup com certo acerto já previsto, a gente já sabia o que a gente ia tinha virar. corrido ali o brasileiro, né? Exatamente, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, corrigindo, correu a Copa do Brasil uma semana antes, então eu já sabia, para esse caminho eu fui, não deu certo, aqui foi legal. Exatamente, a gente já sabia mais ou menos o que funcionava já com o kart. E acabou que eu quebrei na OK, na Regional Cup eu quebrei na OK em 8º, era rápido. Acabei largando de trás, era rápido, quebrei. Mas do mesmo jeito eu tive a oportunidade de andar o OKN e terminei em 3º campeonato. Na hora não dava vaga pro 3º colocado, era só para os 2 primeiros. E a gente sentiu que fez um bom campeonato. Mas infelizmente não tinha conseguido a vaga. Depois de um tempo que eu voltei para São Paulo, eu recebi uma ligação do Guerra, falando que eu ia andar o campeonato, porque conseguiram mais uma vaga, disponibilizar mais uma vaga para o Brasil, e acabou dando tudo certo, tudo conspirou para mim ir para o Mundial. Chegando lá no Mundial, vamos lá agora. Agora chegando no Mundial,
Eu cheguei empolgado lá, porque eu voltei realmente com outra cabeça, com outro estilo de Mas pilotagem. de chão era um kart que você nunca tinha andado, Nunca né? tinha Nunca tinha tido andado. um contato. Eu voltei para lá com uma cabeça diferente, sabendo que eu era outro piloto, sofre essa mudança. Então eu cheguei lá sem conhecer equipamento, sem conhecer nada, sem conhecer motor. Porém, muito mais maduro. Exatamente. Então eu sofri muito nos primeiros treinos, sofri bastante, andando de 10º para baixo. Isso no seco, né? Isso no seco, andando de 10º para baixo, não estava legal. E acabou que eu comecei a me achar um pouco. Isso foi já o quê? Isso já na primeira classificatória eu comecei a me achar um pouco. Você largou lá atrás? Eu larguei em 16ª classificatória, eu estava em 9º já, acabei me enroscando, igual eu digo dos enroscos. Sim. No seco? No seco. Acabei me enroscando, acabou entortando um pouco o kart, terminei em 14º. Mecânico de lá que fez ou o Léo foi com você? O mecânico de lá, tá. um italiano. E o Zé Bolão ali dando... O Zé Bolão estava sempre junto, sempre ajudando, sempre perguntando o que a gente achava do kart, passando para eles. Mesmo eu sabendo me comunicar, eu acho que é importante ter essa ponte. Então fez diferença realmente de alguém tão experiente igual o Zé, né? Inclusive, só agradeço ao Zé Bolão por estar junto. Aí, Zé, ó. Então, só agradeço. E eu vi na classificatória que eu tava um pouco... Me achei mais. Acabei me enroscando, entortou o kart, fui 14º na primeira, na segunda eu bati logo na largada, então não estava sendo como eu esperava. Mas estava tudo certo, eu fui querendo ou não estava com uma pressão em cima de mim, porque eu sabia que ia ser muito difícil. Você foi para andar, você não tinha perspectiva nenhuma, né? Eu fui para viver a experiência. Eu acho que eu fui para viver a experiência, entender mais um pouco, entender de novo como é que funcionava lá as coisas, agora numa equipe diferente, né? Sei. E a última classificatória também não foi muito legal, acabou que a gente mudou o acerto e não funcionou. Eu acabei terminando em 13º, eu acho, a última classificatória, e assim me classificando para a final em 15º. E aí, logo que acabou a classificatória, o céu começou a ficar escuro. Você falou, agora é minha hora. Agora eu falei, agora que eu sei eu sei do meu potencial que eu tenho na chuva. Querendo ou não, a gente se conhece um pouco para saber. Inclusive com fases, né? Tem fase que você não tá muito legal na chuva, tem fase que você tá melhor, você tá mais confiante. Eu acho que é muito na chuva. Eu acho que tem vezes que ninguém pega o cara e tem vezes que o cara tá mediano. Sim. Então eu acho que é fase, realmente fase. E acabou que choveu, eu já vi o sorriso no rosto, larguei em 15º a final. Na primeira volta já passei em 7º, já viu que estava rápido? Já vi que estava rápido, já vi que ia dar. Mais algumas voltas ali já estava em 3º e eu guiando tranquilo, estava sem pressão nenhuma, sabia que não ia mudar muita coisa. Mas resultado é sempre resultado. E você falou para mim aqui nos bastidores que estava mais fácil você pegar o cara que foi primeiro, porém porque faltou pouco para o segundo, porque o segundo era mais rápido do que você e que ele. Então, assim, vamos dizer assim, mais 2, 3 voltas era vice, né? Então, o que acontece? A equipe fez uma estratégia que tinham 3 pilotos na UK. Eu, Enzo Prando e Lucas Moura. Eu saí com uma coroa e pinhão com conjunto de relação um pouco mais longo. Tá. O Enzo Prando saiu com mais curto, para vocês terem uma ideia, um dente de peão a mais que eu. E o Lucas Moura no intermediário. Tá. Então, o meu auge de velocidade foi no início, que a pista começou a chover e depois começou a secar. De pneu de chuva começou a secar e eu vinha rápido demais e eu comecei a forçar um pouco o equipamento. Sim. E eu acho que a hora que voltou a chover, eu já tinha gastado certo pneu, tinha que parar mais o kart. Já não arrancava tão bem, porque eu tava E molhado, você parava mais, precisava arrancar. Eu tava um pouco mais longo, então eu acho que eu sofri um pouco com isso a hora que choveu, mas ainda era mais rápido que o primeiro, não era mais rápido que o segundo, que o cara realmente estava muito rápido, mas eu consegui manter essa terceira colocação.
Acredito que se tivesse mais algumas voltas, poderia ser vice-campeão mundial no KN. Mas eu acho que valeu por tudo, só de estar lá no pódio e representar o Brasil, representar meu país, já vale muita coisa. Ó, vou fazer aqui um ping-pong com você sobre os seus adversários aí da vida aí, desde que era pequenininho até... Polêmico esses ping-pong aí, não né? É? Ó, aqui, ó. Vamos lá. Eu mandei no WhatsApp aqui para no seu... Não, foi do FIFA para eu não perder os nomes. Então vamos começar lá, ó. Fausto Filho, e é o que é mais zica, tá? Aquele que na disputa você fala, meu, o cara é problema. Não que é mais rápido, porque... De disputa. Porque rápido hoje você tá, amanhã você tá numa fase, como a gente falou, né? É igual o lance da chuva, tá? Uma fase boa, não é? De disputa, que você põe do lado que você fala, meu, esse aí é melhor eu deixar recolher agora e tentar na hora que eu tiver mais rápido, ou tentar a hora que tiver uma oportunidade para matar ele, que a gente fala, porque senão ele vai ficar me dando problema a corrida inteira, vai ficar me passando, me atrapalhando, tá fazendo? Mais zica, né? Disputa. Fausto Filho ou Lucas Moura? Aí, em questão de problema, eu fico com o Lucas Moura. Eu acho ele é zica que mesmo, né? De disputa é um cara excepcional. Agora tem um cara bom aqui, hein? Ó. Bate e roda igual o Lucas, e ele é problema. Lucas Moura ou Palu? Então, Palu também bati bastante roda com o Palu no último ano de cadete dele. Não, depois do F4 ele tava voando também, F4 né? também. F4 também ele tava muito rápido. Júnior, é verdade, meu ano de F4 Júnior. Eu lembro das corridinhas dele. Eu peguei ele, é verdade, em 2022. Eu acho que eu fico com o Palu. Tá. Palu ou Gabriel Moura? Cara, aí são dois caras que eu disputei muito. Eu acho que eu disputei mais com o Gabriel Moura. Sempre tive aquela rivalidade que a gente diz, né? Então, mas eu ainda acho que eu fico com o Palu. Mas eu tive uma rivalidade bem grande com o Gabriel. O Gabriel Moura é um puta de um piloto. Palu ou Rolf? Eu ainda fico com o Palu, mesmo o Rolf sendo um ótimo piloto. Tá. Palu ou Theo Salomão? Então, o Theo é mais novo. Eu acho que tem o que evoluir em questão de disputa. Também é um cara excepcional de disputa. Sim. Mas eu ainda fico com o Palu. Tá, o Palu ou Enzo Bedani? Enzo Bedani é outro cara que eu disputei muito na Mirim, andei bastante com ele, mas eu acho que eu fico com o Palu ainda. Tá, o Palu ou Yuri Morelli? Yuri Morelli, outro cara que eu disputei bastante. Tive algumas corridas que andei contra, mas eu ainda fico com o Palu. Tem um que eu gosto aqui de ver porque ele faz umas ultrapassagens cirúrgicas, como diz o Galvão. Palu, é o Palu que você disse, né? Ou o Enzo Niancotter. O Enzo é firme, né? Ele é objetivo. Aí é tenso. Eu te digo que é uma disputa bem grande. O Enzo é um piloto que está sempre muito rápido. Sempre, Eu acho que é um piloto que está sempre muito rápido, está sempre com a velocidade. O Palu também mas eu acho que em questão de disputa mesmo, eu ainda fico com o Palu. Tá. Eu ainda fico com o Palu. O Palu ou o Heitor Dallagnol? Eu acho que ser fã de si mesmo, a gente sempre tem que ser fã de si mesmo, né? E se garantir. Tá certo. É difícil falar, mas eu fico comigo, claro. E para acabar, o Heitor Dallagnol ou o Koenigan? Então, essa é uma disputa que deu muito o que falar. Desde a Mirim, cadete, júnior menor, mas eu acho que confiar em si mesmo é o trivial, né? Eu acho que a base é base você confiar em si mesmo, então ainda fico com o Heitor Dallagnol. Parabéns, porque o Koenigan é muito bom. Eu sei. Mas você também é. Heitor, cara, é um prazer ter você aqui, obrigado, muito bacana, sinto orgulho de ver a sua história. No meio do caminho, um monte de pedras aí no meio do caminho, e eu sei, né, e toda a galera do kart sabe disso, e você podia ter optado por várias vezes por desistir, né, simplesmente ir lá, estudar, voltar para sua vida normal e fazer, e você, cara, sempre ali, persistente, fazendo, acontecendo, entre altos e baixos, porque a gente tem a fase nossa, claro, né, de amadurecimento, fase de como atleta também, né, como esportista. Eu acho que isso é super normal, inclusive. Eu acho que... o esportista tá no topo e às vezes não é muito... E o mais difícil é você se segurar, se manter ali no topo, né? A gente vê vários assim, mas assim, é o mais difícil.
e você tá ali, cara. E você tirou essas pedras no caminho, ou você juntou elas e usou ela como escudo aí, para depois você tacar ela no povo e mostrar quem você é, tá bom? Parabéns, que você continue assim, um moleque do bem, bacana, pau na disputa, que não afina, e é isso, tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus, cara. Continue assim aí, ó. Muita sorte pra você, tá bom? Valeu, muito obrigado. Só tenho a agradecer a todos que assistiram. Queria agradecer ao Xuxa por ter me dado essa oportunidade. Não, como é mais formal, ao Diogo Zuccarelli por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, contar um pouco mais sobre a minha história, que muita gente não conhece. E é isso aí, só tenho a agradecer a todos. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a galera de casa que o podcast é um oferecimento do Banco BRB, da MG Tires, da Pizza Crack, DNA Telemetria e Speed Park. Se liguem, quarta-feira às 20 horas. Um abraço. Valeu, Heitor. Valeu.